Graça e paz, amados, bem-vindos para mais uma live de edificação, né? Nessa quarta-feira abençoada. Queremos louvar o Senhor mais uma vez, junto com você, nesse dia. Estamos aqui agora entrando no nosso canal do YouTube. Você que já está com a gente aqui, não deixe de participar conosco. Estou tentando aqui achar a nossa live. Enquanto eu vou entrando, vocês vão aí participando, deixando aí o seu like, a sua participação, o seu comentário. Agora achei. Isso, aleluia. Quero dar as boas-vindas para quem já está junto com a gente aqui: a Luciane Reis, o Hernani, o Henrique, a Valéria, o Vitória Soares, Joyce Campos, Hamilton, Cláudia Sanches, Cássia Varela, o Elton Coelho, a Daniela, Marcele Veras, Cristiane Góes, Miriam Braga, Vânia, Salomão, Hamilton. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui dando início à nossa live. Eu quero falar que no domingo que vem nós estaremos tendo uma celebração de batismo aqui na nossa igreja. Vai ser um tempo assim de festa, um tempo muito abençoado, e você é o nosso convidado a estar aqui participando desse tempo tão precioso, tão poderoso, que é o batismo. O batismo é uma das celebrações, sabe, que mais nos dá alegria, porque são vidas que estão se rendendo a Jesus, sendo salvas, e através da aliança do batismo, declarando publicamente a sua confissão de fé. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar início à nossa live. Na semana passada nós ministramos aqui sobre o tema, se a igreja vai participar, vai ser arrebatada, né? Antes ou depois da grande tribulação. Conversamos um pouco, ministramos sobre o tema. É um tema muito interessante, muito precioso. Falamos da importância de estarmos preparados, né? Já estarmos preparados para, independente do que for acontecer, nós estamos preparados. E como é que esse preparo acontece? Através da comunhão com a igreja, através da alimentação, da meditação na palavra, da vida de oração, né? De buscar o Senhor no tempo oportuno. Isso tudo vai nos fortalecendo e nos preparando para o arrebatamento iminente, que é o que nós esperamos, ou se não for da maneira que nós compreendemos, e temos muita luz bíblica para compreender assim, mas se não for dessa maneira, estarmos preparados para perseverarmos e irmos até o fim, sem negar a nossa fé, sem negar a Jesus, passando pelo que tivermos que passar. Pela graça do Senhor, certamente iremos passar, iremos vencer. Mas por hora nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que vai acontecer muito em breve, assim nós cremos. Bom, hoje nós queremos falar sobre o tema 12 razões pelas quais esta pode ser a última geração. 12 razões pelas quais essa pode ser a última geração. Vou pedir para a Júlia colocar aí na descrição, se você conseguir. Dá para colocar? 12 razões pelas quais esta pode ser a última geração. Está com a gente hoje participando aqui a Júlia, pastor Vande também está aqui nos apoiando, né? Sejam bem-vindos a mais uma live de edificação. Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema, 12 razões pelas quais esta pode ser a última geração. Hoje há mais sinais cumpridos do que em qualquer época da história. Isso é uma realidade, né? Não existiu uma outra época da história com tantos sinais cumpridos como hoje, né? E o primeiro sinal que eu quero destacar, a primeira razão que também é um sinal que eu quero destacar é a questão das guerras, né? Terremotos, pestes. Mas antes eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, ok? Não deixe de dar o seu like, de compartilhar essa live, não deixe de participar aí, deixando o seu comentário, a sua consideração. É muito importante a tua participação aqui.
Mateus 24, a partir do verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos falsos profetas se levantarão, muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero fazer uma pausa antes da gente continuar. Eu quero fazer uma pausa para orar com você. Você que está participando com a gente dessa live, quero orar com você. Quero saudar mais uma vez as pessoas que já estão com a gente. Andréia Souza, Marcelo Dias, João de Souza, Sandra Gonetti, Cláudia Aguiar, Joana, Cristiane Pacheco, todos vocês que estão entrando e participando com a gente, quero dar uma saudação para vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero orar com você, quero orar pela tua família, pela tua casa. Se você tem alguma situação que você quer apresentar ao Senhor, esse é o momento. Apresente a Ele. Nós vamos estar orando como igreja. Apesar de nós estarmos online, tem muitas pessoas participando juntos, e nós vamos unir a nossa fé, a nossa oração em prol da tua necessidade. Eu quero que você apresente ao Senhor nessa hora a tua necessidade, a tua causa, para que nós possamos orar. Querido Deus, nós queremos apresentar cada uma dessas necessidades dos nossos amados irmãos que estão sendo colocadas no teu altar, nesse momento de live, nesse momento de culto, quando estamos aqui conectados espiritualmente com o trono da graça, e também estamos conectados via internet uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas, cada um dos nossos irmãos. Se tem alguém que está enfermo, eu quero liberar sobre a vida deles hoje uma palavra de cura. Em nome de Jesus, está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Por isso, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida uma sentença de cura nessa noite, para que você seja livre deste mal e dessa enfermidade, e em nome de Jesus seja curado. Se tem alguém aqui que está sendo oprimido por Satanás, alguma ação maligna de opressão, nós cancelamos o poder do mal, nós cancelamos em nome de Jesus a ação do mal e expulsamos nessa hora, através do nome de Jesus. Seja livre nessa hora. Oramos por essa família, por essa casa, por esses filhos, por essas pessoas que estão participando com a gente e unindo a sua fé em oração. Pai, abençoa nessa hora. Nós oramos, pedimos uma bênção muito especial, muito poderosa, que a tua glória, que a tua presença entre neste lugar onde essa pessoa está conectada, causando diferença, fazendo diferença, causando mudança, trazendo cura e restauração. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. 12 razões pelas quais esta pode ser a última geração. A primeira razão a gente leu que nós ouviríamos de guerras, rumores de guerra. No século passado, século 20,
nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito grande, envolvendo muitas nações, com milhares de pessoas mortas, né? Foi algo terrível, e de lá para cá nós não paramos de ter guerra. Todo tempo tem uma pequena guerra ou uma guerra um pouco maior acontecendo, mas em todos os lugares nós vemos conflitos, guerras, rumores de guerra. Mais recente agora, temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E a gente percebe que esse sinal é um sinal assim muito explícito. E Jesus disse que estes sinais antecederiam a sua volta. Nós lemos ali em Mateus 24, esses textos que nós acabamos de ler, falando de guerra, rumores de guerra, né? Falando reino contra reino, nação contra nação, fome, pestes, terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. E aí a gente percebe que houve um grande aumento nesse tipo de sinal. Até o século passado, ou antes do século passado, a quantidade de terremotos em escalas mais altas, que a cada década era um número muito pequeno. Para você ter uma ideia, né, eu anotei aqui essa informação a respeito dos terremotos, né? Em 1940, de 1940 a 1949, nós tivemos 4 grandes terremotos nessa década. De 1950 a 1959, nós tivemos 9 grandes terremotos. De 1960 a 1969, nós tivemos 13 grandes terremotos. Foi aumentando. Agora, de 1970 a 1979, aumentou para 56. Né? Foi um aumento assim assustador. De 1980 a 1989, houve um aumento para 74 grandes tremores, né? Com escala de 7 ou acima de 7. Depois de 1990 a 1999, 153 grandes terremotos. E de 2000 a 2009, 144 grandes terremotos. Então a gente percebe um aumento grande a respeito desses sinais, né? Desses sinais que antecederiam a volta do Senhor, que são os tremores, que são as catástrofes, como tsunamis que nós nunca tínhamos visto antes, como foi aquele que aconteceu em 2000, que matou centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? E a gente percebe que isso não para de crescer e não para de acontecer. Em relação também à guerra, o século XX foi o de maior barbárie da história, matando um número recorde de pessoas, e que em 2 guerras mundiais e pela difusão do comunismo, mais de 180 milhões de pessoas morreram, mais do que em todas as outras guerras da história juntas. Além disso, centenas de milhares de vidas se perderam em terremotos, fomes, pestes nesta geração. Então é a primeira evidência de que Jesus está voltando, e pode acontecer, tudo indica que vai ser na nossa geração. A segunda é o retorno de Israel. Ezequiel 37, 21 diz: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Né? Essa profecia bíblica de que Deus estaria reunindo Israel de todas as partes, levando para a sua própria terra, foi cumprida em 1948. Este é um sinal, irmãos. Se a gente pudesse escalonar os sinais, esse seria o sinal top 1, porque esse é o mega sinal, porque a reunião de Israel em sua própria terra foi talvez o sinal mais forte, mais eloquente de que Jesus está voltando. O terceiro sinal fala da ascensão da Rússia e seus aliados em preparação para o cumprimento profético. Há um consenso da maioria dos estudiosos de escatologia que a Rússia representa Gog, que vai se reunir com os seus aliados contra a nação de Israel em uma batalha
poderosa, e eles serão vencidos através do poder de Deus. Gog representa a nação da Rússia. Através de estudos, pesquisas, foi identificado que os descendentes de Gog, eles povoaram a região sul da Rússia, e logo a compreensão dos estudiosos é que a nação da Rússia representa essa nação que vem do norte, que é chamada Gog. Gog e seus aliados, né? Alguns países árabes, como nós podemos ver o Irã, que é inimigo mortal de Israel, né? E outros países estarão se unindo contra Israel, e nós já vemos isso sendo desenhado através de algumas ameaças, através de alguns desacordos diplomáticos, isso sendo desenhado, e a qualquer momento isso pode se materializar. Então a gente percebe, né, que esse despontamento da Rússia, que começou no início do século XX como uma grande potência, na época como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, e depois que houve a abertura política na década de 90, no final dos anos 80, 90, no início dos anos 90, acredito eu, para ser um pouco mais preciso, houve abertura política, e aí a União Soviética deu novamente a independência dos países que estavam unificados, e a Rússia, como a maior nação poderosa e bélica, né, que nós conhecíamos, daquele grupo que compôs a antiga União Soviética, hoje aí novamente despontando como uma grande potência bélica, né? E com essa questão toda da guerra da Ucrânia, trazendo uma série de problemas para as nações, e por causa dessa guerra com a Ucrânia, a gente já percebe a ambição política, a ambição geopolítica da Rússia, tudo se desenhando para que isso venha a acontecer em breve. Um outro aspecto, né, a quarta coisa que eu quero destacar é o aumento do conhecimento e da mobilidade. Daniel 12:4 fala que, a respeito dos últimos dias, né, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Irmãos, como a ciência se multiplicou. Eu acredito que do final do século XX e início agora do século XXI, né, a ciência que já tinha crescido bastante no último século, a coisa se multiplicou e se ampliou num nível extraordinário. Juntando toda a história da humanidade, não houve um crescimento do saber científico, nem de longe, como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Daniel falou que nos últimos dias o saber se multiplicará. O saber não cresceu, o saber não aumentou, o saber de fato se multiplicou, como um sinal de que realmente Jesus está às portas. E a quinta coisa que eu quero destacar: fake news em nome da ciência para controle social. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo está falando não de uma ciência verdadeira empírica, né? Porque existe a ciência verdadeira, que é aquela ciência que através da experiência consegue comprovar um fato real, né? A ciência empírica. Mas Paulo está chamando a atenção para o cuidado com a ciência enganadora, a falsamente chamada ciência. E nós podemos experimentar muito disso nesses últimos dias. Quando tivemos essa pandemia global aí, nós podemos ver muita gente declarando coisas, né? Indústrias, alguns grupos, até mesmo intitulados científicos, né? Declarando coisas que não tinham um respaldo dentro da ciência.
ok? Não tinha um respaldo dentro da ciência para poder implementar um controle social, né? Proibindo até que outros cientistas e médicos que pensavam diferente do que o sistema estava colocando, imputando, né? Impedindo que eles pudessem dar o parecer deles, né? Ou até mesmo que eles testassem alternativas para tentar chegar a algum resultado. A gente percebe que nesses últimos dias a tendência é que a ciência verdadeira, que é a ciência que trabalha com fatos e experimentos que podem ser comprovados, seja cada vez mais desprezados e seja considerado muito mais a narrativa do que o experimento, né? E aí a gente entende que Paulo, quando estava falando, ele não estava pensando nisso, ele estava pensando no engano que pudesse entrar no coração dos crentes, para que os crentes deixassem de crer na palavra, para crer naquilo que eles estavam ensinando e falando, filosofias, pensamentos, ideias que contrariassem a palavra de Deus. Mas nós podemos ter uma compreensão ampliada em relação ao que nós estamos vivendo nesses dias, e podemos considerar que esse fake news científico é mais um indicativo de que Jesus está voltando. A sexta coisa que eu quero destacar são o aumento dos escarnecedores, né? Como os escarnecedores chegaram nos nossos dias e como isso tudo tem sido ampliado. Eu quero ler 2 Pedro capítulo 3, de 1 em diante. O apóstolo Pedro chama a atenção a respeito desses escarnecedores. Pedro diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Nós podemos perceber que esses escarnecedores, que antigamente ficavam restritos às vezes a rodas de amigos, a grupos menores em conversas informais, e esses escarnecedores não tinham um espaço na mídia, até por conta do respeito, do respeito à fé, à crença cristã, né? Principalmente a crença cristã, que é a fé onde as pessoas menos intervêm quando se trata de discriminação, de preconceito, de escárnio, né? Se fizerem qualquer coisa com alguma outra fé, a mídia se levanta, as pessoas se levantam, acontece muita coisa. Mas quando se trata do cristianismo, de Jesus, da fé bíblica, parece que o escárnio é permitido. E a gente vê aí grupos como aquele Porta dos Fundos e outros escarnecendo, né? Escarnecendo, zombando da nossa fé, zombando do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, escarnecendo de uma forma explícita, ampla, né? Com o apoio da grande mídia mundial. Isso, irmãos, é um sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias. Esse tipo de coisa não é normal na sociedade que nós vivemos. Até alguns anos atrás, esse tipo de coisa não seria permitido, mas hoje nós percebemos que escarnecer da fé cristã virou algo normal e até mesmo incentivado, né? E aí a gente percebe que esse sinal está indicando que Jesus está às portas. A sétima coisa que eu quero falar é sobre a presente corrupção moral da sociedade. A presente corrupção moral da sociedade. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A gente percebe que essa corrupção moral, tem crescido cada vez mais. As pessoas estão chamando de normal o que a Bíblia condena. Aquilo que é depravado está sendo socialmente aceito, acolhido, respeitado, como se fosse algo que nós pudéssemos tratar com naturalidade, E aí a gente percebe que essas coisas que a gente não compactuava no passado, e que as pessoas tinham a liberdade de acolher, de adotar para suas próprias vidas, e faziam isso de forma reservada, em sua própria casa, em sua própria televisão, usando um canal fechado, ou um DVD, ou uma fita de vídeo mais no passado, Eles tinham acesso a conteúdos imorais, falavam coisas imorais, mas parece que isso não é mais suficiente. A gente está vivendo um tempo onde esse tipo de conduta está sendo enfiado a goela abaixo de toda a sociedade. Mesmo aqueles que são descrentes, mas têm uma conduta moral conservadora, estão tendo que acolher e aceitar esse tipo de comportamento com naturalidade. Irmãos, eu não tenho uma boa notícia para dar. A notícia que eu tenho para dar é que quanto mais nós nos aproximemos do dia da volta de Jesus, mais isso vai se agravar no mundo inteiro.